A nossa homenagem de hoje é para o garoto Alexandre, que não chegou a ter futuro no futebol porque perdeu a vida muito cedo. Alexandre era um goleiro de 1,92 m que apareceu no São Paulo nos anos 80 e no começo dos anos 90 fazia um sucesso muito grande na base. E o seu companheiro, o seu reserva, era Rogério Ceni. Eles adoravam ficar chutando bola na trave para ver quem tinha a melhor pontaria. Só que isso aperfeiçoava o nível dos dois. Os dois aprenderam a ter uma habilidade muito forte na cobrança de faltas, de pênaltis. Eles brincavam, se divertiam e estavam se aperfeiçoando. Zete era o goleiro reserva indiscutível do time do São Paulo e o seu reserva era Alexandre, que foi o titular na Copa São Paulo, onde o São Paulo foi vice-campeão no começo dos anos 90. Aí veio a Libertadores e Zete, num momento espetacular, tinha um reserva muito jovem, mas que era bastante útil para ele, porque o obrigava a manter-se sempre bem. A maior prova disso é que na 8ª partida daquela Libertadores, o Zete foi expulso no jogo contra o Nacional, lá em Montevidéu. Estava 1-0 para o São Paulo, o resultado era fundamental, e o Alexandre entrou numa gelada. Pressão do Nacional, com um homem a mais, torcida em cima, mas o goleiro não se intimidou. Fez grandes defesas, mostrou que tinha capacidade, a ponto do São Paulo chamá-lo para assinar um contrato profissional com larga duração, para que ele pudesse ter estabilidade e para que o São Paulo também tivesse garantia que esse jogador que pintava muito bem continuaria no clube. E aí veio a oportunidade do Alexandre ganhar um bom dinheiro e realizar um sonho que ele tinha muito, que era o sonho de ter um carro novo. Ele queria um carro branco, um Cadete. Falou para o pai que queria comprar logo no dia da assinatura do primeiro contrato, o pai não concordou, mas não adianta. O garoto estava irredutível, comprou o carro e avisou a noiva, né? Eles ficariam noivos dali a 4 dias, que já estariam com o carro novo nessa oportunidade. Ao mesmo tempo, o Zete estava recebendo sondagens para ir para o futebol da Alemanha. O Alexandre não só estaria com um contrato novo, como provavelmente seria o titular de São Paulo nos próximos meses. Carro novo, aquela alegria toda. Ele resolveu fazer, digamos, uma despedida de solteiro. Ele não ia casar, ia ficar noivo, mas convidou alguns amigos mais próximos. Alugaram um lugar em São Roque para fazer um churrasco, uma festa num dia, numa sexta-feira, onde o São Paulo não tinha compromisso nenhum, e aí eles foram para lá. Bom, foi um dia legal, uma noite bacana, só que pela manhã o Alexandre, que tinha ficado acordado a noite inteira, resolveu vir embora. Ele tinha um carrão e tal, seria legal, e veio. Só que na volta veio aquela tristeza, um acidente, ele perdeu o controle do carro, o carro bateu do lado e ele perdeu a vida. Foi uma tragédia, uma coisa assim, chocou todo mundo. O Alexandre era muito jovem, ele era um menino, nem teve oportunidade de mostrar muita coisa. Isso foi realmente um choque. O Tele mandou todos que estavam na festa embora, expulsou todo mundo do clube, ficou muito revoltado e aí teve que dar oportunidade para o reserva do Alexandre. Surgia Rogério Ceni. Talvez, se o Alexandre não tivesse perdido a vida naquele acidente, o Rogério nunca tivesse aparecido. O Rogério mesmo fala isso, o Alexandre estava na frente dele. Bom, mas a vida é desse jeito, o Rogério virou um dos maiores ídolos da história de São Paulo, deu muitas alegrias para o clube. O certo é que o garoto parou por ali. A vida dele foi muito curta no São Paulo. Vejam como é o futebol. O garoto que foi a inspiração de Rogério Ceni, o garoto que era o parceiro dele, acabou não tendo grandes oportunidades no futebol, porque a vida dele foi ceifada muito rapidamente. Essas coisas acontecem, mas o Alexandre não pode ficar fora desse nosso grupo dos deuses da bola. Onde estiver, ele é sempre uma inspiração para Rogério Ceni, mesmo agora quando ele é treinador. E quando fala de Alexandre, vem lágrimas aos olhos de Rogério Ceni. Com a perda de Alexandre, surgiu Rogério Ceni. Uma grande notícia para o São Paulo. Mas quem sabe como seria o Alexandre se a vida não tivesse pregado essa peça nele, né? Por toda a história não vivida, por todos os sonhos que foram frustrados, Alexandre merece a nossa homenagem e do Prêmio Auto Shopping. Ele vai ser recebido com muito carinho no nosso panteão dos deuses da bola e do Prêmio Auto Shopping.